assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais e ocasionou uma mistura de histeria e ceticismo. E eu começo a ver que a coisa saiu um pouco de controle. Mas isso também ganhou notoriedade a partir de um vídeo do Pavinato. E o Pavinato é alguém que vocês sabem, eu me dou muito bem com o Pavinato. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E eu diria, não pensem que as ações contundentes vão ser só contra o Maduro. O Trump está atacando em várias frentes ao mesmo tempo. Ontem, por exemplo, o senador Bernie Moreno, do Partido Republicano, com quem eu já tive algumas vezes, muito simpático, é um aliado muito próximo do Trump, confirmou que sanções vão ser aplicadas ao presidente da Venezuela? Não. Outro aliado do Lula, presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo Bernie Moreno, a estratégia do governo Trump em relação à Colômbia tem 3 frentes. A primeira é a designação de mais organizações criminosas colombianas como narcoterroristas. A segunda é garantir que tanto Gustavo Petro quanto a sua família e pessoas a eles associados sejam sancionados pelo OFAC. Tipo o que aconteceu com Alexandre Viviani. E a terceira é a investigação sobre esse possível financiamento ilegal da campanha eleitoral do Petro à Venezuela. E se você parar para pensar, pelo menos 2 desses 3 pontos se conectam a Lula. A designação de organizações criminosas brasileiras como narcoterroristas já é uma realidade em curso no caso do PCC e do Comando Vermelho. E a mesma denúncia de financiamento ilegal da campanha eleitoral que os Estados Unidos irão investigar sobre o Petro envolve o financiamento ilegal da campanha eleitoral do Lula. Entenderam a entrevista de ontem? Então, assim, eu tenho a leve impressão de que há uma semelhança, de que as coisas não soam tão boas para o governo brasileiro. E aos apressadinhos, eu só quero dizer a vocês, calma. Isso tudo aconteceu em 9 meses do governo Trump. Nós temos mais de 3 anos pela frente. É uma guerra curta? Certamente não, mas a gente nunca teve uma posição tão favorável. Então, eu vou repetir aqui o lema dos Marines. Improvisar, adaptar e superar. Não vai ser amanhã, não vai ser do dia para a noite, não vai ser com a bala de prata, mas eu acho que a gente vai acabar vencendo. Eu não sei vocês, mas eu vou continuar fazendo aqui o que tiver que fazer. Tem mais alguns assuntos aqui para tratar hoje. Agradeço a enorme audiência de sempre. Peço a vocês que cliquem no like e vejam se estão inscritos no canal. Esse negócio da inscrição no canal é importante. Importante. A gente está se aproximando dos 800 mil inscritos. Tivemos um soluço de depuração benéfico, que eu já passei muitas vezes, é muito bom ter com o negócio do Dr. Chilique, mas agora que estamos só os sãos aqui no Paulo Figueiredo Show, peço a você que considere a possibilidade de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Falando em são, governo Trump, tem um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais e ocasionou uma mistura de histeria e ceticismo. E eu realmente estou trazendo esse assunto porque meu pai me ligou para falar a respeito, um grande amigo meu aqui dos Estados Unidos me ligou para tratar desse assunto, para perguntar se era verdade, e eu começo a ver que a coisa saiu um pouco de controle. E eu estou falando aqui da alegação de que o apartamento Barroso teria sido sancionado sob a Lei Magnitsky e o apartamento dele estaria para ser leiloado. E essa foi uma notícia que circulou através da adulteração de uma imagem que noticiava isso como se fosse da Revista Oeste, que não fez absolutamente nenhuma publicação nesse sentido. E eu renovo aqui os meus elogios à Revista Oeste. O sentimento não é recíproco, mas da minha parte eu tenho que reconhecer, eles fazem um trabalho incrível, tem pessoas muito boas lá. Mas isso também ganhou notoriedade a partir de um vídeo do Pavinato. E o Pavinato é alguém que vocês sabem, eu me dou muito bem com o Pavinato. Eu acho que ele faz um trabalho excelente, importante. Está no Metrópolis, eu tive agora, inclusive, no programa dele recentemente. E, infelizmente, de forma inadvertida, ele reproduziu isso. Parece que ele já se retratou, reconheceu que a informação não era verdadeira. Erros acontecem. Eu tenho absoluta certeza, convicção de que o Pavinato não fez por mal. Ele não é dessas pessoas de saírem reproduzindo coisas só para ganhar like. Então, esse certamente não é o meu foco nesse comentário.
o meu foco nesse comentário é trazer a vida como ela é e desmentir essa notícia de uma vez por todas. Importante que você entenda a situação do Barroso. Entendendo a situação do Barroso, você mesmo vai estar blindado contra narrativas falsas que possam surgir a esse respeito, né? Esse ambiente de desordem informacional. O fato é que hoje o Barroso não foi sancionado, até hoje o Barroso não foi sancionado pela Lei Magnitsky. Eu volto a dizer, ainda não foi sancionado pela Lei Magnitsky. Até o momento, o Barroso sofreu sim uma sanção, mas a sanção foi a de perda dos vistos dele e dos seus familiares diretos, que é a mesma sanção que atingiu, por exemplo, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção do Mendonça e do Nunes Marques e do nosso James Madison Fuchs. Também atingiu o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o Ministro da Justiça, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, o ex-corregedor Benedito Missão Cumprida, Eukiko, o Marcos Vargas, enfim, as pessoas lá do gabinete do Alexandre de Moraes. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Várias pessoas que sofreram essas restrições do visto, e eu digo que eu tenho bom otimismo de que outras virão muito em breve, e essa foi a restrição que de fato sofreu, esta foi a sanção que sofreu até agora o ministro Barroso. Essa restrição o torna inadmissível para entrar nos Estados Unidos. É impossível que ele viaje para os Estados Unidos, é impossível que ele solicite a emissão de novos vistos americanos, mas é diferente da sanção pela Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, que essa sim tem repercussões parecidas com essas que a Colômbia líderes da Colômbia estão sofrendo, que são repercussões patrimoniais e financeiras. O apartamento do Barroso aqui em Key Biscayne, multimilionário, vocês viram as imagens na televisão, até onde eu sei permanece no nome da offshore do filho dele, o Bernardo. Pelo menos esse foi o estado da última declaração entregue por eles às autoridades da Flórida neste ano. E disso decorre que ele está absolutamente livre para fazer o que ele quiser com o imóvel dele. Barroso não pode vir aos Estados Unidos para colocar o imóvel à venda, mas ele pode fazer com procuração remotamente, e assim continuará sendo até que ele seja sancionado pela Lei Magnitsky, que, como eu disse, é uma possibilidade, e ficou mais fácil até, possibilidade que se tornou mais fácil agora que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Eu, Paulo Figueiredo, não compraria o apartamento do Barroso, porque você pode comprar, pagar e correr o risco do governo americano dizer: não, este apartamento pertence a um indivíduo que foi sancionado pela Lei Magnitsky e você, apesar de ser um comprador de boa fé, vai ficar sem o apartamento. Então, eu acho que o Barroso deve colocar esse apartamento logo à venda, enquanto é tempo, mas eu não compraria, né? Porque ninguém sabe, negócio de sanção, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acho que dá tempo de eu dar uma risada. Os últimos dias têm sido muito tensos, muita treta. Eu gosto de treta, mas tem que ter um limite, né? Muita treta, muita confusão. E eu sempre tive uma veia cômica aqui no Paulo Figueiredo Show. Nós sempre demos boas risadas juntos, né? A audiência e o Paulo Figueiredo. Então, eu quero terminar o Paulo Figueiredo Show hoje me divertindo um pouco. E vejam só que coisa. Vou contar uma história para vocês. No ano passado, a Lawrence Kars, a primeira mulher a ser contratada como diretora do Museu do Louvre de Paris, a primeira mulher a ser contratada como diretora do Museu do Louvre de Paris, ela decidiu inovar e contratar uma senhora chamada Dominique Buffon. A primeira mulher, ou Buffon em inglês, mas eu acho que é Buffon, meu francês não é muito bom. Mas a Dominique Buffon passou a ser a primeira mulher chefe de segurança desse que é um dos principais e mais importantes museus do mundo. E é claro que, quando isso aconteceu, aquele negócio, a fanfarra da mídia lacradora, a mídia lacradora ficou em festa com a notícia. O Le Monde, o principal jornal da França, publicou uma reportagem falando sobre como a contratação dela e sobre como o fato de ser a primeira mulher a ocupar a posição da chefia da proteção do museu mais visitado do mundo e tal. Olha que reportagem maravilhosa. Tudo muito lindo, muito bacana, muito diverso, muito inclusivo. Mas não demorou muito.
para a casa cair. Porque vocês talvez tenham visto no jornal que, no início da semana, em plena luz do dia, um grupo de bandidos entrou no Louvre e, em 7 minutos, roubaram mais de 9 itens do museu, incluindo a coroa da Imperatriz Eugênia. Os caras roubaram umas coisinhas assim, meio relevantes, o cinzeiro da recepção. Não, tipo uma coroa real com mais de 1.300 diamantes, 56 esmeraldas, um diadema de safira, um cordão de esmeralda que foi dado por Napoleão Bonaparte. Tipo, porra, nada relevante. Um prejuízo assim de aquela coisa pequena. 102 milhões de dólares. Além, óbvio, da mancha da reputação do museu. E eu não estou sendo aqui leviano de dizer que uma coisa tem relação com a outra, o problema não é ou não ser mulher. Embora a gente tenha que ser sincero aqui, né? Mulher trabalhando com segurança não é lá uma coisa, né, muito natural. Mas aí beleza, você tem a Tulsi Gabbard, né, Kirsten Owen aqui nos Estados Unidos trabalhando bem e tal. Vamos relevar o fato de que, e fingir que as mulheres estão proporcionalmente tão presentes quanto homens no setor de segurança, são tão aptas quanto os homens. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é quando você resolve contratar alguém com base em características genéticas e não em mérito. E isso, queridão, sempre vai dar problema. Dá problema nas companhias aéreas, dá problema no Museu do Louvre, dá problema nas universidades, dá problema em tudo que é lugar. E esse é o sistema imbecil da esquerda. E a ironia é que agora o Museu do Louvre tem menos diversidade. Né? Pelo menos agora eles têm uns 9 itens diferentes a menos para serem exibidos. Mas fiquem tranquilos. Pelo menos nós tivemos a primeira mulher no comando da segurança do Louvre.